Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é o nacionalismo burguês e os equívocos de Rubão, uma nota sobre uma falsa polêmica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, ano passado eu dei uma entrevista para Três Irmãos Podcast, né? Eu acho, inclusive, que eu fui o primeiro comunista a ir para lá e o Rodrigo me diz, inclusive, que a minha ida foi um marco, que começou a mudar a visão dele e tal, e mudou, inclusive, a cara do podcast. E aí, nessa entrevista que eu dei para Três Irmãos Podcasts, o Rodrigo fez uma pergunta sobre nacionalismo, e eu respondi lá. Isso gerou um corte, até com boas visualizações, tá? Um corte de uns 10, 15 minutos. E aí, durante a pergunta que o Rodrigo faz, ele faz uma pergunta sobre nacionalismo, cita o nome do Rubens Gonzalez, o Rubão, e aí eu não comento do Rubens, comento sobre nacionalismo, e aí desde essa resposta minha, o Rubão, ele vive me atacando, ele vive me xingando, ele vive mentindo, vive me difamando, vê que esse negócio de financiado pela Fundação Ford, agente do imperialismo e tal, esse papo de chapéu de alumínio. E aí ele foi num podcast e repetiu isso mais uma vez. E aí, assim, gente, eu evito comentar sobre esse senhor, porque, sinceramente, eu acho que ele não acrescenta nada ao debate, né? Sinceramente, assim. Eu acho, inclusive, aqui vai uma crítica muito fraterna ao meu querido amigo Luigi. Luigi dá palco pra um bocado de gente, sabe, duvidosa, pra ser simpático, né? Foi meio que a partir do Luigi que o Rubão ficou conhecido numa bolha de esquerda, e tem gente que acha que ele é de esquerda, né? E aí o Rubão deu uma entrevista agora para um tal de Redcash e veio de novo mentindo, de novo inventando, de novo falando besteira. Assim, tem que ter paciência, sabe? Mas aí eu vou aproveitar este ataque do senhor Rubens para reforçar um debate aqui com vocês sobre os limites do nacionalismo burguês na periferia do sistema capitalista. Presta atenção. Na periferia do sistema capitalista, porque isso dá uma ponte para a gente fazer um debate teórico qualificado. Perfeito? Dito isto, eu não peguei o vídeo original do Rubens no Redcast, porque assim, a entrevista tem mais de 2 horas, eu não vou assistir uma entrevista de 2 horas desse rapaz, eu vou pegar o corte do próprio Luigi. Perfeito? Então vai ser meio que um react do react, enfim. É ruim, mas acho que vai cumprir a missão aqui pra gente fazer um debate sobre isso. Presta atenção, vamos abrir aqui o vídeo, né? Deixa eu, aliás, colocar pra acelerar, né? Time de reprodução 1.5. Feia, hein? Treta pesada. Rubão descer na lenha em todos os web comunistas. Ai. Será que eu boto pra ver esse vídeo aqui? O chat vai... Ai, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Principal objetivo Rubão sendo entrevistado pelo Júnior Chad no cenário do Brochada Sinistra. Ai. do nacionalismo é aumentar a industrialização. Por exemplo, uma falácia que o Cogos... Não, Cogos não. É gente um pouco mais séria. O Jones Manuel. Jones Manuel. É. Tá. O Jones Manuel. Jones Manuel. O Jones Manuel. Por que as pessoas gostam de repetir o nome Jones Manuel? Tá. Não sei de onde ele tirou aquilo, ele devia estar com febre ou delirando. Ele não pode ser sério aquilo que ele falou. Devia estar com... Aonde eu falo que eu sou adepto de sistemas verticais. Sistema vertical. Eu produzo minério no interior do Maranhão, no interior do Pará, a Serra do Navio. Tá? Eu produzo minério lá. Então eu vou trazer ele para a costa e vou processá-lo. Eu tenho que fazer alguma coisa nele. Eu tenho que polir a maçã para vender ela mais cara. Processinho. A maçã tá saindo suja de lá, eu tô vendendo ela, não. Eu vou vender ela 50 centavos mais cara, porque eu vou dar uma polida nela. Então é o seguinte, eu quero vender, pelo menos, o ferro ou o aço linguatado. Eu quero linguatar ele. Quer linguar o quê? Pera lá, você quer linguar... Não, pera lá. Ô, chefe, presta atenção! Eu vim comprar seu minério de ferro. Não, eu tenho linguete pra comprar. Eu não vou comprar seu não. Então tá bom, mas eu tenho matéria-prima. Eu não preciso me preocupar com a commodity com o preço internacional, porque ele é meu. Ele é meu, eu baixo o preço. Eu tenho de sobra. A partir do momento que eu faço isso, eu crio mercado de trabalho. Se eu tenho uma região produtora de tomate, o que dá para fazer com tomate? O que der para fazer com tomate, eu tenho que fazer ali, que é o sistema vertical.
Eu não vou exportar tomate, eu vou exportar suco de tomate, eu vou exportar ketchup, massa de tomate, tomate enlatado, eu tenho que ter ali. Com isso, a primeira coisa que eu faço, eu crio um refluxo de gente para desinchar as cidades. Você pega uma cidade, hoje, pequena, a 100 quilômetros de São Paulo. Veja, isso não é necessariamente verdade, viu, gente? Já eu explico. Vamos ouvir, mas isso não é necessariamente verdade, inclusive considerando a história brasileira, né? Porque o processo de inchaço das cidades se deu no bojo da industrialização periférica do Brasil. Assim, então isso não é necessariamente verdade, mas vamos continuar. Ou do Rio de Janeiro, mas São Paulo, que é maior, pega uma cidade pequena daquela, você perto da onde há a plantação, e você cria um núcleo industrial ali. Para otimizar o processo, agregar valor. Como eu falei, o Brasil, o maior produtor de café do mundo. Café. Você não faz nada de café sem café. De café precisa de café. Boa. Qualquer sobremesa com café precisa de café. Tudo que você fizer de café precisa de café. Ou seja, todo mundo precisa do que eu tenho. O Brasil é o 8º país do mundo que mais fatura com café. Como você é o 8º quando você produz? Você é o que mais produz. Aí o João de Manuel falou que ele é contra porque você vai criar um oligarca aqui, o oligarca vai se aproveitar do povo. Quer dizer, pode ter oligarca lá fora, aqui não. E por que vai ter oligarca aqui? Por que vai ter oligarca? Ah, lembrei agora. Isso aí faz tempo. Acho que é o Jones Manuel respondendo sobre o que ele acha do nacionalismo. E aí o Jones Manuel fala que qual a diferença de você trocar um cara que é de fora e ter uma oligarquia aqui pra trocar ele por um brasileiro. Não foi no Três Irmãos, né? É uma parada assim. Por que a gente vai trocar um empresário capitalista estadunidense por um empresário capitalista brasileiro, sabe? Foi mais ou menos isso. Aqui. Até porque na pior das situações, eu ainda prefiro um oligarca meu. Mas é claro. Tá, mas é o seguinte, mas o que acontece? Não, então vamos continuar exportando matéria-prima, vamos continuar sendo burro de carga. O brasileiro vai continuar sendo burro de carga. Veja, vocês que me acompanham aqui, vocês conseguem me imaginar defendendo, tá exportando matéria-prima, defendendo a economia primária exportadora do capitalismo dependente brasileiro? Vocês sabem que não, né? Acho que assim, né, gente, não preciso nem argumentar em relação a isso, né? Quem acompanha aqui meu trabalho sabe os debates que eu faço sobre o agronegócio, sobre o neoliberalismo, sobre desindustrialização, sobre dependência tecnológica. Assim, eu me recuso a argumentar frente a essa falácia. Mas vamos continuar. Não faz sentido mesmo. Então, mas é esse o comunismo que nós temos? É a coisa mais inteligente que o comunismo tem para nos mostrar agora? A minha é a verticalização. É o máximo de aproveitamento. E outra coisa é tudo isso interligado por ferrovia. Boa. Ferrovia, de ponta a ponta, de ponta a ponta. Baratear o transporte, porque o transporte... Cara, fala uma coisa. Esse negócio de você pegar uma estrada aqui no Brasil. Veja, é fundamentalmente isto. Aí, antes de eu entrar numa argumentação mais ampla, vamos ver o que foi que eu falei mais uma vez no Três Irmãos Podcast, né? Porque o Rubens, ele fica mentindo. Eu já gravei um vídeo. O nacionalismo não é a solução para todos os problemas da classe trabalhadora. No meu canal, refutando essa mentira do Rubens, sem citar o nome dele. Coloca aí na tela, Maxwell, em que eu, inclusive, reajo à minha fala no Três Irmãos Podcast. Né? Mas vamos lá, mais uma vez. Tem que ter paciência, viu, gente? Vamos lá, mais uma vez. Abrindo aqui. Muito que o nacionalismo resolve todos esses problemas, velho. E só que o problema do nacionalismo é achar a pessoa que é incorruptível. Porque esse também é um problema de todos os sistemas. Sempre que o cara chegar na ponta, algo vai corromper ele, assim, sabe? Mas o que tu entende pro nacionalismo, Rodrigo? Cara, eu acredito, assim, assim, é óbvio, né, que o meu nível de conhecimento em relação a você é muito menor, né, cara? Eu não sou um estudioso. Te falei hoje que eu faltei quase todas as aulas de história da minha vida, né? Mas, assim, a gente tem um grande amigo, o Rubão, que vem aqui. Você já deve ter visto o Rubão. Rapaz, o pessoal tá falando direto que eu tenho que debater com ele. Eu tô falando que você tem que debater com o Rubão. Interessante. O chat tá louco pra debater com o Rubão. Aí, Rubão, não arrega, não. O Rubão é um patriota, velho. Perfeito. O Rubão é nacionalista. O Rubão já falou, mano, a gente tem que fechar. Veja, quando eu fui dar essa entrevista, eu nunca tinha visto nada do Rubão, né? Eu só vi uns cortes dele circulando no Twitter. E aí o pessoal falava que eu tinha que debater com ele e tal. Não conhecia, eu falei de boa, vamos debater e tal. Vocês veem que eu fui até simpático, né? É isso, não conhecia a figura. Aí depois disso a figura começou a me atacar. E tá há mais de 6 meses mentindo sobre essa fala
que vocês vão acompanhar agora. Fechar tudo, parar de vender minério pra fora, parar de vender nossas riquezas pra fora e começar a investir na indústria dentro do Brasil pra gente começar a manufaturar esses produtos e vender produto, né? Em vez de vender o café, vender a cápsula do café, né? Em vez de vender o cacau, vender o chocolate. É isso o que a gente tem que nióbio fazer. vai vender. Não, o Rubão falou, cara, nióbio a gente tem que parar de vender. Nióbio a gente não vende mais pra lugar nenhum. Só aqui que tem. Canadá tem 5% do nióbio do mundo e só com o que ele tem, que ele vende, ele subsidia tudo que tem dentro do país. Você sabe dessa parada do nióbio no Canadá? É muito valioso essa porra, Então, pra mim, assim, o nacionalismo, nesses casos, é a solução. Apesar que, eu também te falei que eu tenho uma tia, que ela é comunista. Perfeito. E minha tia, esses dias, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo de nacionalismo. Porque o nacionalismo, ele flerta muito com o sistema militar. E aí eu tenho medo desse flerte. Né? Mas independente disso, eu acredito que no final, na ponta, você tem que ter uma pessoa que vai ditar as regras do jogo. E essa pessoa, em algum momento, ela vai se corromper, cara. Ela não vai te defender. É o que, sei lá, você mesmo é um crítico do presidente Lula. Isso. Né? Que você fala que ele é um neoliberal, que a galera fica louca. Lula, neoliberal? Né? Mas você só fala isso porque a hora que o Lula chegou na ponta, ele não defendeu mais seus interesses, cara. Ele se vendeu lá na frente, lá pro sistema. Mas esse tempo pouco tem só uns 20 anos. Já tá lá. Mas veja, vamos lá. Quando eu comecei a responder o Roberto, por que eu comecei pelo internacional e vim pro nacional? Porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, perfeito? O que significa isso? Explicando de maneira bem rápida e bem sintética. Existe capitalismo no mundo inteiro. Porém, nesse mundo, existe uma divisão internacional do trabalho em que os países cumprem funções diferentes. Então, existe capitalismo no Brasil, existe capitalismo na França, existe capitalismo na Bolívia, existe capitalismo na Coreia do Sul. Só que o tipo de capitalismo não é o mesmo, dado que são países que cumprem funções diferentes na divisão internacional do trabalho, né? Fazer o debate sobre a desnacionalização da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros, a dependência tecnológica, a expropriação de riquezas naturais do país é fundamental e é parte de um processo de luta pela Revolução Brasileira. É parte de um processo de enfrentar a exploração contra a classe trabalhadora do Brasil. Porém, o nacionalismo em si, ele tem um problema, que é, ele é muito preso a tentar remodelar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então pode ser que, por exemplo, o Brasil deixasse de, ao invés de exportar o café in natura e comprar a cápsula, como a gente faz hoje, tentasse produzir aqui dentro. Isso não significa melhora para a maioria do povo brasileiro. Como? Exemplo concreto, simples e objetivo. Imagina que a gente deixa de exportar o café in natura e tem todo um processo de incentivo de crédito, de proteção de mercado, de incentivo fiscal para processar aqui o café industrialmente para produzir a cápsula. Beleza. Os trabalhadores das fábricas que produzem a cápsula do café estão ganhando R$1.000 de salário. Veja, aquela riqueza que estava indo para fora deixou de ir. Mas, em consequência disso, este bolo não está ficando com o povo brasileiro, está ficando com um capitalista interno. Então, você trocou o polo da exploração. Antes, o polo da exploração era fundamentalmente uma empresa estrangeira, agora virou capital nacional. Só que a classe trabalhadora continua fodida. Exemplo prático disso, o governo Geisel. O governo Geisel foi um governo nacionalista, de direita, que foi fundamental, por exemplo, no avanço. Provavelmente foi isso que deixou o senhor Rubens puto, né? Que ele é fã do Geisel. Né? Inclusive, assim, gente, vocês são de esquerda, vocês admiram um cara que é fã do Geisel, né? Assim. Enfim, aí falou mal do Geisel, o Rubens não gostou não, ficou indignado, ficou magoado. Do complexo petroquímico no Brasil. Dito isto, a maioria do povo brasileiro continuava com emprego merda, morando mal, sem conseguir pagar um gás de cozinha. Por exemplo, eu lembro, eu pequeno, quando minha mãe, morando em Recife, na favela da Borborema, ainda tinha no quintal um fogão a lenha. Porque o gás de cozinha era muito caro, e na hora de cozinhar, por exemplo, feijão ou macaxeira, que demorava mais tempo no fogo, pra não gastar o gás, usava o fogão a lenha. O fogão a gás era pra coisas mais rápidas, pra ver se o botijão de gás durava 4, 5 meses. E o Brasil, a indústria petroquímica é significativa. Hoje é a 6ª maior do mundo. Né? E nem por isso o povo tá pagando um gás barato. Então, veja, eu sou simpático a ideias nacionalistas. Meu livro mais recente, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial na obra de Guerreiro Ramos, é sobre o mais importante sociólogo nacionalista da história brasileira, que é o Alberto Guerreiro Ramos, que foi deputado pela Guanabara, né, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um dos membros do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi o órgão de estudos de produção nacionalista da realidade brasileira mais importante do pré-golpe. Enfim, sou simpático a ideias nacionalistas. Agora, há um nacionalismo burguês que quer só mudar o eixo da acumulação. Então ele quer tirar esse eixo da acumulação de fora das multinacionais e colocar o eixo da acumulação aqui pra dentro. Mas não tá preocupado com as condições do povo trabalhador. Ele troca a cadeira, mas não resolve o problema. Exatamente. Eu reivindico um nacionalismo revolucionário, que não basta só a gente falar do domínio das multinacionais na economia brasileira, da expropriação dos recursos naturais brasileiros. A gente precisa também falar de quem, no Brasil, vai controlar essa riqueza, vai se beneficiar dessa riqueza. E aí vou lhe dar um exemplo bem concreto e objetivo. O Brasil tem uma das coisas boas do país é que ele tem uma disponibilidade muito grande de geração de energia hidrelétrica, né? Boa parte das hidrelétricas no Brasil, investimento já foi amortizado. O que significa isso? Se investiu muito dinheiro para construir a hidrelétrica, barragem, não sei o quê, já se pagou. Teoricamente, neste momento, a gente deveria estar vivendo um momento de queda generalizada do preço da energia elétrica. Deflacionário, valor, porque né? É isso, acabou, já pagou todo o investimento de graça pro brasileiro e tal.
Isso seria fundamental porque as pessoas falam que a China se industrializou muito por causa de mão de obra barata, isso é uma besteira. Do ponto de vista do custo da força de trabalho no terceiro mundo, porque o padrão de comparação é isso. É claro que a força de trabalho na China era mais barata que nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Mas o padrão de comparação era o custo da força de trabalho na China com os outros países da Ásia, com a África e com a América Latina. Sim. O custo da força de trabalho da China não era barato. Sério? Desde o começo, assim, Desde não? o começo. Mas Não, tinha uma exploração da mão de obra lá, não tinha? Exploração tinha, mas veja, custo da força de trabalho. Vamos pegar... Exploração é preço também, tá recebendo pouco ali. Tudo bem, mas veja, o custo da força de trabalho é um custo relativo, vis-à-vis outros países. Se você for comparar com os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Coreia, é claro que todo o terceiro mundo, o custo da força de trabalho é barato. Mas o padrão de comparação... Em relação ao terceiro mundo, lá não era barato, nunca foi. Inclusive a Índia é muito mais barato, a Etiópia, a Gana, a Nigéria, etc. Mas lá na China eles falavam que eles trabalhavam mais. Mas peraí. 7x0 lá, Já- por já- exemplo. Tempo e não tem lei trabalhista. Não pode nem reclamar lá. Isso não é verdade. Ó. A China é um dos países que mais tem proteção do trabalho no mundo. Mas já a gente vai entrar lá. Tá, Mas tá. antes de entrar na China, porque eu citei a China. Uma das coisas que a China possibilitou se industrializar foi que a China manteve a energia barata. Então ela privatizou vários setores, mas não o setor da energia. E garantiu que a energia para atividades produtivas fosse muito barata. Isso incentiva cadeias produtivas. Porque a partir do momento que a energia é barata para o conjunto da população, você libera renda para consumo interno. Né? Então a pessoa... O Corte acabou não colocando o resto do raciocínio, né? Mas eu ia dizer basicamente que por exemplo, o fato de que uma parte desse setor elétrico brasileiro está nas mãos de capital nacional, de empresas de capital nacional, não está beneficiando a classe trabalhadora a nível, por exemplo, de preço da conta de luz. Perfeito? E aí vamos lá. 3 tesezinhas básicas. Primeira tese básica. Veja. Você que não tem 60, 70, 50 anos, você não viu a existência de uma corrente político-ideológica industrialista de direita, burguesa, que existiu no Brasil desde a proclamação da República, desde antes, inclusive, da proclamação da República até os anos 90 com força. Então você, como eu, que tem 30 anos, na casa dos 30, na casa dos 20, você só viu basicamente neoliberal, safado, entreguista, canalha, vagabundo, né? Empregado dos Estados Unidos. Mas desde o final do século XIX existe no Brasil uma corrente teórico-política que muda suas defesas, suas teses, sua configuração, suas alianças de classe, dado, né, as próprias mudanças históricas, que defende a industrialização do Brasil. A gente pode citar como exemplo, por exemplo, a revista Defesa Nacional, criada pelos jovens turcos, com a liderança do Bertold Klinger, que era um militar que foi fazer um curso de formação na Alemanha, né? E inclusive o nome Jovens Turcos fazia referência porque o exército alemão também deu um curso de formação e modernização para as forças armadas da Turquia, né? E que depois esses jovens oficiais turcos tiveram um papel importante na proclamação da República do Kemal Atatürk e por aí vai. Então esses jovens turcos, quando eles voltaram para o Brasil, eles criam uma revista, a revista chamada Defesa Nacional, a Defesa Nacional, e essa revista, por exemplo, defendia ideias industrialistas, ideias modernizantes para o Brasil, que era fundamental para a defesa nacional, para a soberania nacional, o Brasil se industrializar. Quem debate isso muito bem é o professor João Quartim de Moraes, nesse livro, A Esquerda Militar no Brasil, da coluna à comuna, que eu acabei de ler, inclusive que terminei semana passada. Então você pega, por exemplo, no Exército Brasileiro, na virada do século XIX para as primeiras décadas do século XX, existiam correntes de esquerda e correntes de direita que defendiam industrialização do país. Você avança mais um pouquinho, você vai ver um dos maiores canalhas da história brasileira, o Góes Monteiro, foi o chefe militar da Revolução de 30. Depois, foi o principal articulador do Plano Cohen, né, para fazer o golpe de Estado de 37, que instituiu um Estado novo e um regime policialesco, uma violência generalizada. O Góes Monteiro era antissindicato, era anti-movimento operário, era anticomunista, era simpático ao nazismo, uma cebosa da pior qualidade, e defendia a indústria brasileira, e defendia a industrialização, e defendia o Brasil criar indústrias de base como a siderúrgica brasileira para garantir autonomia na produção de ferro e, enfim, todos os insumos necessários para a industrialização do país. Se você avançar um pouco mais na história, se você for ali para, por exemplo, a década de 50, você vai ter figuras na Confederação Nacional da Indústria Brasileira que defendiam a industrialização do país, que defendiam ampliar o parque industrial, fortalecer o
setor metal mecânico da indústria brasileira e por aí vai. Se você avança um pouco mais, você pega o governo do ladrão. Era ladrão, viu, gente? Orestes Quercia, governo do ladrão, era ladrão, viu, gente? O Orestes Quercia, ele era um cara desenvolvimentista, de direita, né? Era um desenvolvimentista, inclusive até avançado em alguns aspectos, né? Memorial da América Latina e tal, contratou o Niemeyer, não sei o quê. Então, veja, existe na história brasileira uma corrente industrialista, mas uma corrente industrialista antipopular, que pensa uma industrialização do Brasil por fora de reforma agrária, por fora de universalização de direitos sociais, erradicação do analfabetismo, fim da fome, da miséria, da pobreza, garantir direitos sociais para a classe trabalhadora, autonomia organizativa e política para a classe trabalhadora e por aí vai. Então veja, você que é jovem, cuidado, não é todo mundo que fala de soberania nacional, de indústria, que é de esquerda, não. Eu sei que hoje, na conjuntura brasileira, considerando os últimos 30 anos, o debate sobre desindustrialização, sobre monopólios estrangeiros, sobre enfraquecimento da soberania nacional brasileira, sobre reprimarização da economia é fundamentalmente um debate tocado por gente de esquerda. Mas ser defensor, do ponto de vista de proclamar objetivos políticos de soberania nacional, de industrialização e tal, não faz de ninguém de esquerda, não. Faz ninguém de esquerda. Inclusive, é totalmente possível você fazer uma defesa da industrialização baseada no aumento da exploração da classe trabalhadora, né? E que é a conclusão que alguns teóricos do novo desenvolvimentismo chegam, né? Porque tem como pressuposto rebaixar violentamente o salário da classe trabalhadora, industrializando um país a partir do aumento da competitividade da indústria brasileira, baixando os custos da força de trabalho, né, a partir do câmbio, a partir de uma política cambial que vai provocar uma depressão na renda da classe trabalhadora. Então, assim, veja, primeiro, eu preciso cuidado. Veja, eu sei que nos últimos 30 anos é muito difícil visualizar que existe perspectivas de direita pró-industrialização e pró-soberania. Mas existem. Né? Existem na história brasileira, desde o final do século XIX até passando por todo o século XX. Então, inclusive, existe uma tradição de direita no Brasil de crítica aos bancos, de crítica à especulação financeira, de crítica ao rentismo. E que a principal expressão, por exemplo, é o Gustavo Barroso, que era fascista, viu, gente? Integralista. Escreveu o livro Brasil, a colônia dos banqueiros, né? O Gustavo Barroso era fascista. Assim como, muita gente esqueceu, mas existia nos anos 30, 40 e 50 uma corrente teórica fascista de valorização da cultura brasileira contra o colonialismo cultural, que exaltava as tradições históricas do Brasil, a contribuição do negro, do indígena e por aí vai para a formação da cultura brasileira, que defendia o folclore brasileiro, que defendia a culinária brasileira, que defendia as expressões culturais das danças, das músicas, dos ritmos brasileiros contra a ocidentalização americanizada do Brasil, e que era uma galera fascista, né? Assim, isso, inclusive, tem uma relação direta com a própria obra do Câmara Cascudo, que era um cara que era fascista, era integralista, um historiador genial, escreveu obras muito importantes sobre história da alimentação brasileira e sobre história da cultura brasileira. É um cara que, por exemplo, deve ser lido, tem contribuições realmente importantes para conhecer a realidade brasileira, mas assim, o princípio da obra dele é um princípio ligado à problemática integralista de uma negação do colonialismo cultural por um viés fascista, né? Então, veja, é importante conhecer, na perspectiva histórica, as histórias das ideias brasileiras para vocês situarem bem as pessoas em cada aspecto político. O Enéas Carneiro nunca foi de esquerda, né? Mas Jones, ele era um crítico do neoliberalismo. Era pela direita. Hoje, isso pode parecer surreal, mas existia, gente. Existia, inclusive, nos anos 90, críticos ao neoliberalismo no meio militar pela direita. Sabe o Bolsonaro? O Bolsonaro, por exemplo, votou contra as privatizações da era FHC. O Bolsonaro falou que a FHC deveria ser fuzilado por causa das privatizações. O Bolsonaro criticava
entrega das empresas públicas do Brasil para o capital estrangeiro, mas ele o fazia por um industrialismo de direita à la Geisel, porque na visão do Bolsonaro, o FHC estava desmontando o legado do Geisel. O Bolsonaro não tinha problema nenhum, mas nenhum mesmo, com a taxa de desemprego no final do segundo governo FHC de 12%, 14%. O Bolsonaro não tinha problema nenhum com o FHC praticamente não ter construído nenhuma universidade, com o processo de desmonte do SUS, com o estabelecimento da DRU, a desvinculação de receitas da União, que drenava recursos da Seguridade Social, com a pobreza, com a fome, com a desnutrição infantil e por aí vai. O problema do Bolsonaro era com as privatizações de uma defesa do industrialismo pela direita. Perfeito? Então, assim, é nesse aspecto que o senhor Rubens se enquadra. É por isso que ele gosta tanto do Geisel. E veja, o senhor Rubens ele é coerente. Né? Ele defende uma corrente industrialista de direita, né? Que tem como característica a referência não à classe trabalhadora, mas uma referência em abstrato à soberania nacional. Isso por um lado. Por outro lado, veja, gente, é lógico que qualquer processo de industrialização tende a gerar efeitos internos de geração de emprego e de massa salarial que, se você for comparar com a situação que é hoje, vai parecer melhor. Agora, vamos lembrar que de 1930 a 1980, o Brasil já passou por um processo de industrialização dependente e periférica, e esse processo de industrialização, ele gerou as bases, inclusive, para sua própria destruição. Aqui, novamente, vamos apelar para um debate histórico. Vamos lembrar o seguinte, né? O próprio Vargas foi o líder civil do golpe do Estado Novo, né? O Estado Novo, ele deu a base de um processo de industrialização do Brasil. Só que o próprio Vargas, inclusive, vai percebendo os limites daquela industrialização burguesa. Limites em 3 vetores muito claros. Primeiro limite, a não existência de uma reforma agrária, considerando que o novo pacto de poder da Revolução de 30 era um pacto de poder que foi formado a partir de contra-oligarquias, de oligarquias que estavam marginalizadas do comando da República Velha, liderado por São Paulo e Minas Gerais, principalmente São Paulo. Então, o próprio bloco de classes, engendrado pela Revolução de 30, não tinha como colocar na ordem do dia a reforma agrária. Isso fez com que o processo de industrialização brasileira fosse feito com várias deformações, dentre elas, né, a baixa produtividade geral da economia, dado uma permanente disponibilidade de força de trabalho sobrante, de exército industrial de reserva, a partir de uma expulsão permanente de pessoas do campo para a cidade. Então não é verdade que industrialização necessariamente vai fixar as pessoas no campo. Isso não aconteceu no Brasil. Então a não existência de reforma agrária limitou o mercado interno, criou uma disponibilidade permanente, além de outros fatores, né, como a industrialização baseada na importação de tecnologia, poupadora de força de trabalho, que aumentava ainda mais esse potencial de crescimento do exército industrial de reserva. Então você teve uma industrialização sem reforma agrária, né, uma industrialização que não enfrentou como deveria o domínio do capital estrangeiro na economia e uma industrialização que não teve como pressuposto a ampliação do mercado interno para além do processo de substituição de importações, questionando a superexploração da força de trabalho. Uma das questões básicas, inclusive, que o próprio Vargas percebeu, o Vargas é derrubado em 45, gente, um dos motivos que estimula a derrubada do Vargas é a aprovação da Lei Malaya. O que é a Lei Malaya? É importante conhecer a história. O ministro da Justiça era o Agamenon Magalhães, esse mesmo que dá nome a uma avenida gigantesca em Recife, Agamenon Magalhães. O Agamenon Magalhães, ele tinha traços, né, meio asiáticos e tal, e a galera dizia que ele parecia um malaio, alguém da Malásia. Agamenon Magalhães foi o cara que redigiu a lei de limitação da remessa de lucros. Não vou entrar aqui em economês
Não vou entrar aqui em economês, mas o Brasil tem um problema permanente na sua balança de pagamentos a partir do envio para fora do lucro das multinacionais aqui instaladas e também do pagamento de juros do endividamento externo do país. Externo, não interno, né? Dos empréstimos internacionais que o Brasil tinha. Então a ideia era limitar a capacidade de atuação do capital estrangeiro e obrigar o capital estrangeiro aqui instalado a reinvestir seus lucros e não enviar para as suas matrizes. Quando foi apresentado por decreto a lei de limitação do capital estrangeiro, que foi apelidado pela imprensa de Lei Malaya, isso acelerou a derrubada do senhor Getúlio Vargas em 45. Quando Vargas volta, no segundo governo Vargas coloca na ordem do dia, isso no último 1 ano de mandato, porque aí o próprio segundo governo Vargas, gente, tem momentos diferentes. O primeiro 1 ano e meio de governo é uma porcaria, uma merda. Inclusive, o Vargas assina um acordo militar com os Estados Unidos, que é uma desgraça na história brasileira. Isso está na conta do senhor Getúlio Vargas, viu? Enfim, mas aí no último 1 ano e meio de governo, o Vargas meio que dá a tal da virada à esquerda, né? E aí vem um processo de voltar a colocar na ordem do dia a lei de remessa de lucros para limitar a atuação do capital estrangeiro, dos monopólios estrangeiros, a reforma agrária, um estatuto do trabalhador rural, colocar a CLT para o campo e tal. O que é que acontece com Vargas, gente? O Vargas, né, sofre uma nova tentativa de golpe de Estado e termina se suicidando. A partir do segundo governo Vargas, começa a se delinear claramente uma separação entre um desenvolvimentismo de direita, um desenvolvimentismo meramente burguês, que estava muito bem obrigado com o processo de desenvolvimento da época, por exemplo, do Estado Novo, e um desenvolvimentismo, um nacional desenvolvimentismo de esquerda, que era liderado pela ala esquerda do trabalhismo, conectado ao PTB, porque lembrando que o Vargas teve um papel central na criação do PTB e do PSD. As oligarquias, os interventores dos estados ficaram no PSD. É PSD ou PDS? Cara, eu toda vez confundo esses partidos no Brasil. Ficam botando os nomes igual. Eu não vou parar o Google agora para pesquisar, não. Ô, Maxwell, pesquisa depois aí ou me pergunta quando estiver editando, por favor. E meio que os sindicatos, os militantes mais à esquerda, os setores da pequena burguesia estudantil radicalizada ficaram no PTB. Então o PTB e o PCB, aliado a outros setores socialistas, nacionalistas e tal, vão disputar pela esquerda esse desenvolvimentismo. Qual é a questão central que é colocada e que se expressa de maneira muito clara no golpe empresarial militar de 64? Um grande setor da esquerda brasileira, da intelectualidade, dos sindicatos, dos próprios militares, inclusive, militares de esquerda, nacionalistas, comunistas e tal, entendeu que era possível um processo de industrialização, de desenvolvimento capitalista que não resolvesse nenhum dos problemas fundamentais do povo trabalhador. Era possível o Brasil se industrializar e continuar um país de miseráveis, de famintos, de analfabetos, de pessoas sem saúde, sem saneamento básico, sem moradia, sem porra nenhuma. E que por isso era necessário dar um conteúdo diferente para o processo de desenvolvimento em curso. Esse conteúdo diferente eram as reformas de base. Iria garantir a reforma agrária para formar 10 milhões de novos pequenos proprietários no campo, e aí sim reduzir o êxodo rural, a favelização e o processo de ampliação permanente do exército industrial de reserva, que ajudava a rebaixar os salários nas cidades e nos centros industriais. Era fundamental a reforma da educação para erradicar o analfabetismo, para garantir escola digna para todo mundo, para fazer uma universidade conectada a um projeto de emancipação econômica do país. Era fundamental criar uma reforma na saúde, criar uma indústria nacional de produção de fármacos e criar um SUS, um Sistema Único de Saúde, Sistema Nacional de Saúde. Isso já estava em debate, eu já falei isso várias vezes, a partir do trabalho do melhor ministro da saúde da história do Brasil, que foi o senhor Wilson Fadul, que merece ser mais conhecido. Estava em debate uma reforma urbana, acabar com algo que era muito comum no Brasil dos anos 60, que era referir o preço dos aluguéis em dólar, especular com moradia, né? Ter apartamentos vazios, mais casa disponível do que gente sem casa, que é inclusive uma coisa que se mantém, guardadas de devidas mudanças até hoje. Reforma urbana, uma reforma
do mercado de trabalho, realmente garantindo a CLT para o campo brasileiro, realmente garantindo a CLT para as empregadas domésticas, aumentando os salários, aumentando a segurança do trabalho, melhorando as condições de trabalho, melhorando a previdência social e por aí vai. Esse conteúdo social, nacional, popular do desenvolvimentismo, como a gente sabe, ele foi derrotado com o golpe 64, derrotado, dentre outras coisas, pela ala desenvolvimentista, né, de direita, antipopular, burguesa, pró-Estados Unidos. E dá para você ser industrialista e ser pró-Estados Unidos. A ditadura empresarial militar do Brasil é o maior exemplo disso. Consequência prática. 21 anos de ditadura, gente, desenvolveu a indústria no Brasil? Claro que sim, porra. Claro. Só que aí, o que foi que aconteceu, gente? Depois de 21 anos de ditadura, depois de uma expansão gigantesca, por exemplo, do mercado petroquímico, é isso, o Brasil desenvolveu a indústria petroquímica gigantesca. Depois do Brasil desenvolver, e muito, a indústria petroquímica, o parque metal mecânico, o setor de infraestrutura, de engenharia complexa, etc, etc, etc. Qual era a situação do Brasil depois de 21 anos de ditadura? A maioria da população era analfabeta, a maioria da população passava fome, estava em insegurança alimentar, a maioria da população morava em favela, em casa vagabunda, né? Dado o processo de urbanização, favelização do Brasil, não tinha água potável, não tinha saneamento básico, não tinha um trabalho digno, não tinha o mínimo de condições. Consequência prática disso. Quando um setor significativo da burguesia, liderado pela burguesia paulista, pelos bancos, pelas importadoras, inclusive por setores industriais também, adere ao neoliberalismo e passa a fazer um ataque ao nacional-desenvolvimentismo, boa parte da classe trabalhadora brasileira não defendeu o nacional-desenvolvimentismo. Presta atenção nisso aqui. Sabe por que não defendeu? Dentre outras coisas, não estou negando aqui o papel da disputa ideológica, da disputa política e por aí vai. Mas não defendeu porque não se beneficiou desse nacional-desenvolvimentismo. Sabe? Vivia fodida, vivia na merda, em favela e por aí vai. Repare bem, o Brizola conseguiu, a partir da sua experiência de governo no Rio de Janeiro, e o que se chama, de maneira muito ruim, de subproletariado, né? As favelas do Rio apoiassem, por exemplo, a proposta do reformismo popular do Brizola. Perfeito. Dito isto, o debate que o próprio Brizola e o Darcy faziam sobre o PT era que o PT representava uma aristocracia operária. Essa aristocracia operária, sim, conseguiu se beneficiar da industrialização periférica independente, mas foi industrialização excludente, que não beneficiou a maioria da população. Tanto é assim, que a grande pregação do Darcy Ribeiro nos anos 80 e 90, qual era, gente? Era CIEP, escola digna para todo mundo, erradicar a fome e criar pleno emprego. Eram os 3 pilares civilizatórios que o Darcy falava para florescer a civilização brasileira. Então é isso mesmo, depois de mais de 50 anos de industrialização, depois de 21 anos de ditadura, avanço pra caralho do parque metal mecânico, da petroquímica, da engenharia, dos serviços complexos, do polo de Camaçari e por aí vai. É isto mesmo, a maioria da população não tinha escola, não tinha comida e não tinha emprego. É isso, gente, sabe? É por isso que foi muito fácil para um canalhazinho como FHC, para um canalhazinho como o Collor, fazer uma caricatura do Estado inchado, do Estado balofo, do Estado pesado e por aí vai, e dizer para a maioria da população que agora finalmente a prosperidade vai chegar para você com a modernização econômica, com o barateamento do consumo a partir da abertura comercial da economia, e boa parte da população, por exemplo, do Nordeste brasileiro, votou no Collor e votou no FHC, né? Não só no Nordeste, do Norte também, porque foram populações excluídas desse processo de desenvolvimento, qualquer benefício. Na prática, uma parte substantiva da população não se beneficiou disso. Isso é muito bem registrado, por exemplo, no livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Aquele livro foi escrito, gente, no auge do período desenvolvimentista, e boa parte dele, inclusive, se passa no auge da euforia do governo JK. Vai ver qual é a descrição da vida dos trabalhadores das favelas, boa parte deles negros, no período JK. E a Carolina era tão esperta, tão ligada na luta de classes no Brasil, que a Carolina apoiava as reformas de base e dizia que seria uma segunda abolição no país.
A reforma de base foram derrotados. Então, veja, a própria história brasileira deu o veredito de um industrialismo burguês que não rompe com os limites estreitos burgueses, que não coloca em questão o agronegócio, a concentração da propriedade fundiária, que não coloca em questão, em última instância, um domínio do imperialismo, que não coloca em questão a existência do sistema bancário privado, que não coloca em questão o poder político da classe dominante interna. E aí é necessariamente uma industrialização que vai ter limites claros, que não vai beneficiar o grosso da classe trabalhadora, e que, consequentemente, vai ser relativamente fácil para setores burgueses conseguir apoio da própria classe trabalhadora para se voltar contra esse desenvolvimentismo, que foi o que aconteceu nos anos 90. Vamos lá. Ou não foi? Você, assim... Vamos lá. Acho que você, inclusive, principalmente você que é trabalhista e que gosta do Rubens, meu irmão, você não lê Darcy Ribeiro, né? Assim, você é um trabalhista e você é ignorante, com todo respeito aqui, viu, gente? Há o maior teórico do trabalhismo do pós-golpe, que é o Darcy, né? Pega o livro do Darcy, O Brasil como Problema, tá aqui em algum lugar, bota aí na tela, Maxwell, e leia o diagnóstico que o Darcy faz, por exemplo, sobre as consequências de 21 anos de ditadura, sabe? Então, assim, gente... Além disso, veja, o Marx, ele fazia uma ironia no Miséria da Filosofia, que ele falava que é muito fácil ser liberal às custas da Idade Média. É claro que 40 anos de neoliberalismo, uma sensação de paralisia, de estagnação, esse parasitismo rentista financeirizado, essa regressão da estrutura produtiva da economia brasileira, essa coisa de que se parou de gerar empregos bons na economia brasileira. Se você compara o período neoliberal do ponto de vista de crescimento econômico, de crescimento do PIB per capita, de crescimento da massa salarial, é claro que o período desenvolvimentista de 30 a 70, a 80, quer dizer, leva vantagem. Perfeito. Do mesmo jeito que se você comparar o capitalismo com a Idade Média, o capitalismo é uma beleza. Dito isto, o período desenvolvimentista ele foi derrotado. Ele foi derrotado dentro das suas próprias contradições, dado que a partir do momento que se colocou de maneira muito clara os limites do nacionalismo burguês, industrialista, se formou um industrialismo nacional popular que tinha correntes reformistas e que tinha correntes, inclusive, revolucionárias, que foi o momento, no pré-golpe, que, por exemplo, o brizolismo se configurou objetivamente como uma corrente nacional revolucionária do industrialismo, do desenvolvimentismo, né? E que ficou muito claro que a burguesia não topava um processo real de industrialização, processo real de estabelecimento de soberania. Esse processo real de estabelecimento de soberania passava necessariamente por um controle do capital estrangeiro, simbolizado na Lei de Remessas de Lucro, que foi aprovado, viu? Inclusive, foi aprovado no Congresso e para ela não sair do papel, teve o golpe, né? Passava necessariamente por um controle do capital estrangeiro, passava necessariamente pela reforma agrária e passava necessariamente por uma ampliação gigantesca do mercado interno a partir do enfrentamento da superexploração da força de trabalho. A burguesia brasileira olhou isso e falou, topo não, e aceitou se manter no papel de sócia menor do imperialismo, papel esse consolidado de maneira definitiva com o golpe empresarial militar de 64. Eu explico isso em detalhes teóricos no texto que eu escrevi, A Estratégia Democrático-Nacional do PCB. Isso está explicado em detalhes históricos, econômicos, políticos e por aí vai. Bota aí na tela, Maxwell, o texto. Então veja, gente, é claro que nós comunistas, eu já expliquei isso várias vezes, nós comunistas não somos contra a reforma, a gente é contra reformismo. Então a gente vai defender a Petrobras, na moral, você que acompanha vários youtubers, vários comunicadores, uma pergunta do fundo do coração, tem algum comunicador da internet que fale mais do que eu das refinarias privatizadas da Petrobras? Vamos lá, gente. Tem alguém? É assim. Então é claro que a gente vai ser contra a privatização, é claro que a gente vai ser contra a desnacionalização da economia brasileira, é claro que a gente vai defender que os empregos fiquem no Brasil. Bem, irmão, de novo, tem algum comunicador que você conheça que fale mais sobre o complexo econômico e industrial da saúde? Assim, vamos lá, do que eu. Assim, dos youtubers aí e tal. Vamos lá, é claro que a gente vai defender tudo isso. Dito isto, isso não resolve o problema. Isso não vai emancipar a classe trabalhadora.
Isso não vai libertar o Brasil do imperialismo. Isso não vai acabar com o problema que é a burguesia interna. Aí o Rubens fala assim, e qual é o problema de ter um oligarca interna? O problema é ter oligarca, meu parceiro, é ter classe dominante, porque a burguesia brasileira nunca vai liderar um processo de desenvolvimento nacional. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Uma das coisas que eu pretendo mostrar na minha tese de doutorado, que vai ficar pronta para 2028, é que a partir do momento que a burguesia brasileira vê a classe trabalhadora como um sujeito político com autonomia e com projeto próprio e que, por exemplo, a classe trabalhadora impõe à burguesia, isso é muito importante, a classe trabalhadora impõe à burguesia a derrota de um golpe militar, campanha da legalidade, e em seguida ela impõe à burguesia a derrubada de outro golpe, dessa vez um golpe institucional, que foi o fim do semiparlamentarismo e a volta do presidencialismo. Nesses dois momentos históricos, a classe trabalhadora apareceu de maneira autônoma na cena política, com um projeto próprio. E aí, veja, não estou nem entrando no debate dos limites desse projeto reformista à época. Fato concreto foi a classe trabalhadora autônoma frente à burguesia que conseguiu derrotar um golpe militar, depois um golpe institucional. Quando isso aconteceu, a burguesia brasileira faz uma inflexão. Ela fala assim, meu amigo, nunca mais eu vou defender projeto de industrialização, projeto de desenvolvimento em parceria com a esquerda, porque está ficando perigoso. Está ficando perigoso, né? Porque esses caras dizem que não querem acabar com o capitalismo, querem só desenvolver o capitalismo. Mas o negócio está se radicalizando, o negócio está ficando perigoso, e eles estão falando... Quando o Jango fez o discurso na Central do Brasil, em março, poucos dias antes do golpe, o Jango coloca ali a reforma agrária, e a estatização de todas as refinarias do Brasil. Presta atenção. A reforma agrária do Jango não era só a ideia de criar 10 milhões de novos proprietários, o que já é massa. Tinha também, um dos artigos do decreto, era a proibição de usar qualquer propriedade rural só para exportação. Seria obrigatório que toda propriedade rural, em alguma porcentagem, destinasse suas terras para produção voltada ao mercado interno. Veja, a partir do momento que você faz isso, você dessacraliza a propriedade privada. Você diz assim, a propriedade privada, ela não é sagrada. Ela precisa ter uma função. Função para quê? Naquele contexto, uma função para o desenvolvimento nacional. Mas se isso serve para a terra e se isso serve para as refinarias, por que não vai servir para o banco? Por quê? Porque a gente vai planejar a produção agrícola do Brasil e não vai planejar, por exemplo, a utilização do sistema bancário. Opa, se isso serve para a propriedade rural e para as refinarias, por que não serve também para as construtoras? Para o setor de infraestrutura? Por que isso não serve também para a indústria alimentícia? Por que isto não serve também para a indústria de eletroeletrônicos? Então, assim, a burguesia ela teve uma decisão política, inclusive, muito lúcida. É dizer assim, meu querido, não dá para a gente tocar em parceria com forças populares, com forças de esquerda, com forças reformistas e tal, um projeto de desenvolvimento industrial. Porque nós temos interesses antagônicos. E aí é isso, gente. Veja, existe um antagonismo estrutural de classe. O interesse do burguês não é o mesmo da classe trabalhadora, não. Percebe? Não tem como conciliar a paciência. Não é escolha minha, não, sabe? A vida é assim. A vida é dura. Então a gente pode, sim, sem problemas, nos combates táticos, fazer uma defesa. E a gente deve fazer uma defesa que impeça o aprofundamento da desnacionalização da economia brasileira, que defenda cada vez mais que os processos de agregação de valor fiquem no território brasileiro. Mas isso não vai mudar, no fundamental, os problemas da classe trabalhadora. Para enfrentar os problemas da classe trabalhadora, a gente precisa de uma revolução brasileira que, a partir da criação de um novo poder político, de um poder político proletário, popular, tem a capacidade de planejar integralmente a industrialização do país, planejar integralmente a superação da dependência tecnológica e uma nova inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. Não se faz isso, gente, no capitalismo, viu?
Não se faz isso. Não se faz isso só com políticas industriais setorizadas, limitadas. Você faz isso com conquista do poder político. Com conquista do poder político. Peraí. Eu tô lendo o Inácio Rangel, né? O Elias Jabu fala tanto do Inácio Rangel que eu comecei um estudo sistemático da obra do Rangel para ter uma opinião firme sobre a obra do Rangel, se é bom mesmo ou não. O Rangel estava longe de ser um marxista radical, viu? O Rangel, inclusive, pelo que eu tô lendo, era bem recuadozinho, bem reformista. Mas até o Rangel diz uma coisa que é o seguinte: eu vou descer, vou pegar o livro e vou ler o trecho para vocês. No volume 1 das obras escolhidas do Rangel, é basicamente o primeiro livro que está no volume 1, que é o trabalho de conclusão de curso do Rangel no curso que ele fez na CEPAL. Veja o que ele diz na página 60. O aumento dos gastos do governo é, de um ou de outro modo, expropriação dessa riqueza. Quando o Estado retira de alguns particulares para dar a outros, pode criar descontentamento entre os expropriados, se eles tiverem clara consciência disso, o que nem sempre ocorre, mas ganha apoio de outro lado e, sobretudo, não altera a natureza do regime. O equilíbrio político de forças é viável. Mas se o Estado retira de particulares para investir em instalações próprias, não ganha amigos entre os proprietários. Rompe-se o equilíbrio político. Só uma revolução que retire o poder político dos proprietários pode tornar essa operação viável para mais além de certos limites relativamente estreitos. É o Rangel debatendo o processo de industrialização e dizendo assim, uma dinâmica de planejamento da economia para realmente completar um ciclo de processo industrial só pode acontecer se tem uma revolução, retira o poder político dos proprietários e cria uma real capacidade de planejamento. Então, assim, não dá para você planejar de verdade o desenvolvimento industrial quando você tem que atender interesse de banqueiro, interesse de construtora, interesse de latifundiário, interesse de monopólio de mídia, de rentista, de especulador e por aí vai. Dá para fazer política industrial, dá para ter um avançozinho aqui, um avançozinho ali, mas um planejamento integral de um processo de desenvolvimento da complexidade produtiva, sem transformar o poder político, não vai acontecer não. O Rubens não é capaz de entender isso, não é capaz de debater isso. O Rubens ele tem saudades do Geisel, mas é isso. Tudo certo, né? A gente pode debater e muito o quanto a superação do desenvolvimentismo pelo neoliberalismo em vários aspectos significou uma regressão. O que a gente não pode esquecer é que nos próprios limites do desenvolvimentismo, como gestado no Brasil, estavam, né, os germes da sua derrota pela direita. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, não dá, né, gente? De verdade, assim. Não dá pra ter saudade de Enéas, sabe? Não dá pra ter saudade de Geisel. Não dá pra ter saudade de Góes Monteiro. Dá pra ter saudade de Bertold Klinger, sabe? De verdade, assim. Não dá. Não dá. Inclusive, assistam um vídeo do Ian, Por que odiamos Enéas Carneiro. Vídeo muito bom. Né? Parem com esse negócio de nacionalismo de direita, reacionário, sabe? Gente, pelo amor de Deus, viu? Quer ser nacionalista, porra? Vai ser nacionalista revolucionário. Vai ler um Fidel Castro. Vai ler um Guerreiro Ramos. Da última fase do Guerreiro Ramos, viu, gente? Vai ler Jorge Abelardo Ramos. Vai ler um Juan Hernández Arreg, enfim, vai ler esse povo bom, sabe? Uma galera marxista, vai ler o Teotônio dos Santos, nacionalista, marxista, revolucionário e tal. Vai ler o Muniz Bandeira, especialmente as primeiras obras do Muniz Bandeira. Vai ler um Franklin de Oliveira. Sabe? Tem muita gente boa. Dá pra você ser um nacionalista, revolucionário, marxista, defensor da Revolução Brasileira. Não seja nacionalista, reacionário, com saudade do Geisel, não. Na moral, assim... Tem condições. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.